relação a essa pergunta, a gente precisa lembrar que a gente tem um combinado de uma pressão que é natural dos vestibulares, né? A gente que fez vestibular, a gente sabe que o coração fica ali acelerado mesmo, é um momento que tem que ser de muita disciplina, de muita dedicação, mas pressões que vêm de todas as direções. Tem uma pressão que às vezes é da família, tem uma pressão do próprio estudante. Precisamos lembrar que a gente saiu de uma pandemia e a gente está aqui com uma geração que teve burnout, que teve depressão, que tem graus extremos de ansiedade, e tudo isso vai tornando essa trajetória mais difícil até do que poderia ser. Então, o preparo, ele envolve necessariamente conhecimento, né? Hoje eu e a Ellen, a gente fala muito como é que um estudante vai para a prova sem saber, muitas vezes, o que é essa formatação de prova. Precisa conhecer o perfil de cada prova, do Enem especificamente, que tem esse perfil social. Precisa ter uma disciplina nos estudos, organização mesmo, né? Quanto tempo eu tenho para estudar, como é que eu me preparo, que materiais eu leio, né? A gente tem uma demanda, leitura para a gente é um desafio. A gente sabe que a gente caminha numa contramão de uma geração que é hiperveloz, e vamos combinar, ficar no videogame é mais legal do que assistir uma aula de redação de vez em quando, porque o cara tá ali na adrenalina e tal, mas precisa botar esse videogame de lado de vez em quando, precisa desligar o WhatsApp sim de vez em quando e concentrar nessa formação de base. Né? Quando a gente fala em leitura, a gente não está falando só de leitura de texto verbal, né? Assista uma boa série, assista um documentário que te faz pensar, que te faz refletir, vai ler um livro que é do seu interesse, não só os obrigatórios, né? Porque a leitura, quando ela é só obrigatória, ela cria ranço, ela cria aversão, né? Eu costumo dizer assim, olha, entra numa Mega Store, escolhe algo para ler. A leitura do Rubem Alves, né? Ler por prazer. Ler por prazer. Ler tem por fruição. Né? Para ir para o exame sabendo que fez tudo aquilo que podia fazer. E tem que ter válvula de escape. Tem que ter válvula de escape. Né? A hora que o estudante monta aquele mapa ali, olha, hoje eu vou estudar esse tanto, hoje eu vou assistir, hoje eu vou ler, tem que ter ali um espaço que seja, hoje eu vou fazer o que eu preciso para desestressar. Porque muitos estudantes que na hora da prova tem ali um desequilíbrio, às vezes não é o acadêmico está pronto, o acadêmico está formado, ele estudou tudo que ele tinha que estudar, né? Só que vem uma falência emocional, né? É um nervoso incontrolável, é uma ansiedade que extrapola, é o estudante que fica, né, durante a prova dura cerca de 1h30, o tempo que a gente recomenda para redação, e o cara tá ali há 40 minutos olhando pro teto e roendo a caneta. Entendeu? Metade da caneta já está no estômago. Né? Então tem que ter todo esse cuidado e lembrar que o emocional é um aspecto. Né? A gente que está em sala de aula, a gente vê uma geração que está ruindo, às vezes na hora de fazer um exercício. A hora que você fala assim, ó, vamos para o exercício, tem jovens que nesse momento, assim, é choro, é um estresse, então a gente tem todo esse pacote de elementos que precisam ser cuidados, né? Organização é a palavra-chave, buscar suporte quando necessário, sim, né? A Eudóxia que está aí nos acompanhando é uma psicóloga de altíssimo nível. A gente tem ainda um cenário que desqualifica a psicologia. É isso. Né? Ainda temos, né, esse estigma, preconceito. Quando alguém diz assim, estou fazendo terapia, isso aí é louco, cara, isso aí já era. Né? A gente precisa desmistificar isso. Tema abordado já em produção textual abordado no Enem. Né? Porque sempre toca nas feridas. Sim, e é suporte necessário para ir com a tranquilidade que tem que ir. E para produção de texto em específico, acho que tem muito a ver com o nome do seu podcast. Não é teoria. O que eu costumo falar para os alunos, né, nós sempre falamos, é que é como nadar. Você pode ler todos os manuais de natação do mundo, mas se você não entrar na água, você vai aprender a nadar? Não. Então, para estar calmo em relação à produção textual, semanalmente faça um texto. Semanalmente. Faça um texto, escreva um texto, reescreva. O ato da reescrita é importantíssimo no processo. Porque você não pode escrever e deixar de lado. Então eu digo que o texto precisa dormir. Um bom texto é um texto dormido. Então ele escreve o texto dele. No dia seguinte ele retoma. Eu escreveria assim, assim, assim. O professor lê, fala, olha, faz os seus apontamentos
E aí ele reescreve a partir dos apontamentos do professor. Ele fazendo isso semanalmente, por muito tempo, com diferentes gêneros, ele vai, aquilo é para ele como estou escrevendo, como faço normalmente. Então isso acalma, isso tranquiliza. Então é sair dessa questão de teoria, pegar dica, põe a escrita e refaz. Isso eu acho que não é eclésia. E leitura e escrita caminham juntas, sempre, inevitavelmente. Né? Precisa ler muito, precisa se apropriar daquilo que lê. A gente conversa muito sobre repertório. Por exemplo, Achille Mbembe hoje bate recorde de citação por conta do conceito de necropolítica. A questão é, quantos estudantes sabem de fato do que estão falando? Quantos pararam para ler um pouco, gastar um tempo com leitura? Leitura gera memória fotográfica da linguagem. Então, o cara que está tranquilo na hora de escrever a redação, ele tem um aporte que vem da leitura, que é da linguagem, e ele tem um aporte do conhecimento também, as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Quem é que escreve pensando a todo momento nas regras de acentuação? Não é assim que a gente escreve, porque a gente tem uma memória que se formou pelo treino, pela leitura, e é isso que vai acalmando e assim, opa, tô num território seguro, né? E quando ele abre o caderno de questões, que ele olha o tema da redação, eu digo que eles têm direito a 1 segundo de estresse. 1 segundo. Não sei nada sobre isso. Não, sei sim. Aí ele começa a mobilizar os conhecimentos que ele teve em diferentes aulas, não só na nossa. Há uma peça que ele assistiu, há um filme que ele assistiu, há um livro que ele leu. Aí você vai me dizer, poxa, Ellen, mas de que aluno você está falando?